Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa espírita que trata da Era do Espírito e do mundo de regeneração. Um programa dinâmico, com a sua participação e trazendo vários assuntos à luz da doutrina espírita para a nossa reflexão. Hoje nós teremos as perguntas e respostas com temas variados. Temos também a entrevista de Orson Peter Carrara, que vai nos trazer Otacílio Rangel, falando sobre os médiuns que não estudam. Temos na poesia espírita a participação dos poetas Alceu Vamose e Francisca Júlia, através da psicografia de Chico Xavier. Em Para Viver Melhor, nós vamos assistir o vídeo tratando do tema A Bebida e os Espíritos. E no encerramento do programa, no Entendendo com o Espiritismo, o tema é a causa das aflições. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando, nós temos o Perguntando e Aprendendo, que você é que faz. Isso mesmo, porque é você que envia as perguntas e nós estudamos com o Espiritismo para trazer as respostas. Veja aí na tela que nós temos vários canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta, pedir o esclarecimento sobre alguma dúvida. Então você pode fazer isso através do WhatsApp, do Telegram, também por e-mail ou diretamente no nosso canal do YouTube. Bem, nós vamos iniciar o Perguntando e Aprendendo com uma pergunta que vem da cidade do Rio de Janeiro. E ela foi feita pela Fernanda Gomes. Por que temos tanta dificuldade em exercitar a paciência, que é uma virtude? Bem, Fernanda, a sua pergunta já traz a resposta. Você tem razão. A paciência é uma virtude. Eis o grande problema da grande maioria de nós seres humanos. Trabalharmos o desenvolvimento da virtude, no caso aqui específico, da paciência. Como ainda somos espíritos imperfeitos, num grau de evolução espiritual pequeno, nós temos uma tendência de vivermos ligados ainda aos vícios, que são justamente o contrário das virtudes, ligados às paixões, e muitas vezes nos deixamos levar pelo egoísmo e pelo orgulho, que são as duas grandes chagas morais da humanidade. Por isso, o nosso problema em articular, em colocar em prática a paciência. E não apenas ela, mas a tolerância, a compreensão,
a calma, todas elas primas irmãs da paciência. Entretanto, o Espiritismo nos informa que estamos aqui na Terra, nesta atual encarnação, para darmos continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Portanto, precisamos realizar esforços através da nossa força de vontade, do nosso querer, em nos controlar, em nos disciplinar, em nos melhorar, desenvolvendo cada vez mais as virtudes e entre elas a paciência. E para fazer esse exercício, nada melhor do que o autoconhecimento, a meditação, para que nos controlemos e não nos deixemos levar pela irritação e possamos ser, então, mais tolerantes para com o outro, mais compreensivos para com ele, e aí vamos agir de forma mais calma e, portanto, estaremos desenvolvendo a paciência. E precisamos exercer isso a partir do lar, com os nossos familiares, para estender o uso da paciência também na sociedade humana de uma forma geral. Então temos que combater as nossas más tendências, os nossos vícios, as nossas paixões e realizarmos o progresso das nossas virtudes. E isso é um processo educacional que temos que fazer conosco mesmo, porque ninguém pode nos tornar mais pacientes, mais calmos, mais tolerantes. Também não existe um remédio para isso, a não ser a autoeducação. Então é isso que todos nós temos que fazer para cada vez mais conseguirmos subir, degrau por degrau, o nível da nossa paciência, que você bem colocou aqui, que é uma virtude e toda virtude precisa ser desenvolvida. Bem, continuando, nós agora vamos responder ao Franklin Azevedo. Ele é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e enviou a seguinte pergunta: sabendo da imortalidade da alma, como o espírita deve se comportar em um velório? Como consolar os parentes do falecido sem parecer arrogante ou insensível? Bem, essa é uma pergunta importante, porque a morte é uma fatalidade e nós sempre nos deparamos com ela ao longo da nossa existência. Então, a desencarnação de familiares queridos, a desencarnação de familiares de amigos e assim por diante. Bem, nós sabemos que a morte não existe, que a vida continua porque somos almas imortais. No velório, ao qual nós devemos comparecer, nós precisamos estar lá para consolar, para mostrar o nosso sentimento e para orar aquele que partiu de retorno ao mundo espiritual, emitindo bons pensamentos a eles, e orar por todos. E aqueles que estiverem em desespero, que estiverem em incompreensão com essa fatalidade, nós devemos dar o nosso apoio fraterno, com sentimento, e lembrando que não estamos ali no velório para catequizar, não estamos ali no velório para ficar falando de espiritismo a todo mundo, porque o espírita precisa respeitar o momento de cada pessoa, a sua crença religiosa ou não crença. Em havendo oportunidade, na conversação com familiares, com amigos do falecido, de dar alguma orientação leve a respeito da alma imortal, o espírita, então, poderá fazer isso. Mas lembrando, ele não está lá no velório como se estivesse no centro espírita. É muito diferente. Se for solicitado para fazer uma prece, uma oração, pode sim aceitar, mas também tomando cuidado com essa oração, porque ele está num ambiente público
e com pessoas que podem ser materialistas, ateístas, católicas, evangélicas e assim por diante. Então deve-se fazer uma oração que sirva para todos, e mostrando um comportamento de equilíbrio. É isso que o espírita deve fazer. Então, nem sendo arrogante de estar ali querendo doutrinar todo mundo com o próprio espiritismo, e também não sendo insensível, porque, afinal, a morte não existe. Não, é preciso respeitar os sentimentos alheios e ter, então, essa conduta de equilíbrio, de consolo e de orientação, sempre à luz do Evangelho, porque esse é o pedido do Espiritismo para todos nós. Bem, continuando o nosso Perguntando e Aprendendo, nós temos agora uma pergunta que vem lá de Salvador, Bahia. Ela foi feita pela Viviane Soares. Ela está aqui indagando. O que fazer para continuar a vida depois do falecimento do esposo, com quem vivi por 40 anos? Bem, Viviane, a morte é uma fatalidade que vai nos visitar mais dia, menos dia. E é natural que sintamos, depois de tanto tempo de convivência, a ausência do companheiro ou da companheira com quem estruturamos a nossa existência terrena. A saudade é um sentimento legítimo. Agora, chegou o tempo dele retornar ao mundo espiritual e não o seu. Deus, nosso Pai, considerou que você ainda tem o que fazer aqui na Terra, continuando a sua encarnação. Portanto, você deve continuar a sua existência dentro das suas forças, dos seus ideais, porque ele, que retornou ao mundo espiritual, também sentindo a saudade, vai continuar, porque é preciso continuar a vida. É preciso continuar os aprendizados, é preciso continuar os trabalhos, a evolução. Ele agora de volta ao mundo espiritual e você que continua ainda aqui na Terra encarnada, para que no devido tempo vocês possam se reencontrar com o seu retorno ao mundo espiritual. Mas lembre-se, se você se mantiver em equilíbrio, souber utilizar a oração, a fé com Jesus, ele receberá essas boas energias e poderá também lhe visitar. Você pode não senti-lo, pode não vê-lo, mas nós sabemos da existência do intercâmbio entre desencarnados e encarnados nessas visitações, que não vão acontecer apenas durante o nosso sono. Nós podemos estar aqui acompanhados de familiares queridos que vêm nos visitar ao longo do dia. Então lembre-se disso. A vida continua. O acaso não existe. Havia chega o momento dele retornar ao mundo espiritual. Vai chegar também o seu momento, mas enquanto isso, deixe ele viver, continuando você a viver aqui na Terra. É isso que você precisa fazer para então depois haver um reencontro nas bases do amor que fizeram com que vocês durante 40 anos estivessem juntos nesta existência. Muito bem, agora recebemos pergunta do Carlos Bonar. Ele é da cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Pergunta ele aqui: o corpo de Jesus reviveu, ou seja, ressuscitou dos mortos em corpo físico, ou somente seu espírito foi visto depois do domingo de Páscoa? Muito bem, Carlos. O Espiritismo explica isto com tranquilidade, que é a chamada ressurreição de Jesus Cristo. Não, o corpo de Jesus não se levantou do túmulo. Jesus estava morto.
foi crucificado e os próprios soldados que ali estavam detectaram a sua morte. Seu corpo foi baixado da cruz, foi enfaixado, foi envolvido ali naquele manto de linho e foi levado ao túmulo, que foi selado. Portanto, Jesus estava morto. Ou melhor dizendo, o seu corpo biológico estava morto. E quando o corpo biológico morre, ou seja, o fluido vital que o sustinha esgotou, os laços que unem o espírito ao corpo se rompem em definitivo. E o espírito não pode mais retomar o seu corpo. Então, a chamada ressurreição de Jesus, que se apresentou primeiramente às mulheres que foram até o túmulo e depois se apresenta lá no cenáculo, na casa, aos apóstolos. Sim, era Jesus ressuscitado, mas em espírito, se apresentando com o seu perispírito, que é o corpo espiritual, materializado. Por isso, na segunda reaparição, Tomé pôde tocar, sentir o corpo de Jesus, porque era o corpo espiritual materializado. O corpo orgânico não tinha mais condições, tinha terminado. Então esse foi o fenômeno que Lucas registrou lá no Atos dos Apóstolos e que os próprios evangelistas também anotaram nos seus evangelhos. A ressurreição de Jesus em espírito, não no corpo biológico, porque isso é impossível. Talvez aqui alguém lembre, mas houve também a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus, antes de fazer Lázaro sair do túmulo, ele havia informado às suas irmãs e aos demais que Lázaro, em verdade, não estava morto. Ele foi muito claro ao falar isso, porque Lázaro estava no estado de catalepsia, que tem a aparência da morte, mas o espírito ainda continua ligado ao corpo e, portanto, pode fazer com que esse corpo, que não esgotou os fluidos vitais, retome toda a sua atividade orgânica. Portanto, então, na famosa ressurreição de Jesus, era ele se apresentando espiritualmente através do perispírito materializado. Bem, vamos à última pergunta do nosso Perguntando e Aprendendo. Esta vem lá da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, que é a nossa região dos lagos, tão famosa. E ela foi feita pela Jaqueline Santos. Ela pergunta: o que é preciso para ser um verdadeiro espírita? Qual a importância do estudo no centro espírita? Bem, vamos aqui, essa pergunta é muito importante. Allan Kardec, na codificação espírita, já nos informa: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações ou as suas más tendências. Portanto, para ser um verdadeiro espírita, nós precisamos trabalhar conosco mesmo para vencer os vícios e desenvolver as virtudes. Ou seja, a senha é melhorar-se o tempo todo, em contato com os ensinos do Espiritismo e a revivência dos ensinos do Evangelho. Esse é o dever do espírita, se melhorar. E aí nós vamos então reconhecer o verdadeiro espírita, porque estamos vendo que a pessoa está se esforçando diante da imortalidade da alma, da reencarnação e assim por diante. Ela está se esforçando em ser cada vez mais uma pessoa melhor,
uma pessoa do bem. Mas você pergunta também qual é a importância do estudo no centro espírita. Isso é simples de nós entendermos, porque se você quer se tornar um médico, você precisa estudar medicina. E é um estudo complexo e que leva vários anos. E além de estudar, você vai precisar também ter a prática. Mas sem o estudo, é impossível partir para a prática médica. Você quer se tornar um jurista. Para isso, você vai ter que fazer o curso de Direito. Portanto, vai ter que estudar muito durante vários anos. E assim por diante, em todas as profissões. Na religião não é diferente. Para ser um bom católico, é preciso estudar o catolicismo. Para ser um bom judeu, é preciso estudar o judaísmo. Para ser um bom evangélico, é preciso estudar o protestantismo. Para ser espírita, é preciso estudar o espiritismo. Esse estudo pode ser feito de maneira individual e deve ser feito sempre lendo, sempre estudando as obras espíritas e principalmente as de Allan Kardec, mas também no centro espírita, nos grupos de estudo, porque esses grupos são dinâmicos. Nesses grupos nós vamos ouvir também comentários, outras opiniões, poderemos debater ideias, formular as nossas dúvidas. E, portanto, o estudo no centro espírita vai nos enriquecer bastante no conhecimento do espiritismo, fortalecendo, portanto, a prática da doutrina espírita. Portanto, estudar é muito importante e é por isso que os centros espíritas precisam fornecer aos seus frequentadores, aos seus adeptos, os grupos de estudo da doutrina espírita. Bem, com isso nós chegamos, na edição de hoje, ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. Mas você já está vendo aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa também enviar a sua pergunta. Não fique com dúvida. Você quer saber o pensamento espírita sobre determinado tema? Basta então enviar a sua pergunta e nós teremos o maior prazer de respondê-la, sempre à luz dos princípios que formam o espiritismo ou doutrina espírita. Não deixe para amanhã, faça logo isso. Mas agora está na hora da nossa entrevista. Hoje, Orson Peter Carrara, que é lá de Matão, no estado de São Paulo, vai nos trazer uma conversa com Otacílio Rangel, que é da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, é professor universitário, grande estudioso da doutrina espírita. E Otacílio Rangel vai conversar com o nosso Orson Carrara a respeito dos médiuns que frequentam o centro espírita, mas não estudam, não querem fazer parte dos grupos de estudo. Como fica isso? Nós vamos saber agora com essa entrevista. Orson Peter Carrara conversando com Otacílio Rangel. Vamos rodar o vídeo. Conversando sobre Espiritismo. Otacílio, tem uma pergunta aqui que enseja outra. A Vini está perguntando o seguinte: o que fazer com o médium que já frequenta a casa espírita há anos e não aceita o compromisso mediúnico e vai empurrando? Agora eu vou fazer o outro extremo também. Médiuns que só vão na reunião mediúnica e não querem participar dos estudos, não participa de evento nenhum, se nega, só vai no centro para ir na reunião mediúnica, não querem ouvir palestras. Então, o compromisso fica só com a reunião mediúnica, esquecendo o estudo doutrinário. Muitas vezes a reunião não tem estudo doutrinário, ela tem só a prática mediúnica e o médium não participa, não se integra à casa. E no outro extremo, a pergunta da Vinha aqui, o médium que frequenta, mas não quer saber do compromisso. O que dizer nesses casos? Dois casos extremos. Olha, a gente tem que ser um pouco rigoroso nesses dois casos, como recomenda o próprio Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras.
a pessoa não está levando a sério, né? Ele está achando que centro espírita é cinema. Cinema é uma coisa, centro espírita é outra. Ali a gente está ali para aprender e para ajudar os semelhantes. É uma casa, à guisa da Casa do Caminho, que os primeiros discípulos fizeram, que tem um propósito. O propósito da casa espírita é divulgação da doutrina espírita, portanto, tem que estudar, tem que ter curso, tem que ter aprendizado, e, ao mesmo tempo, estender esse auxílio para o mundo espiritual através das reuniões mediúnicas, porque nós somos um pouco mais de 20 bilhões de espíritos vivendo na Terra, segundo Emmanuel no livro Roteiro, a lição número 9, ele diz isso. Ora, se somos 7 bilhões e meio encarnados, então tem da ordem de 13, 14 bilhões de espíritos no mundo espiritual, tá certo? E como há homens muito deseducados, há também muitos espíritos deseducados. E a doutrina espírita, como é uma casa de estudo e de aprendizado, é uma escola espiritual, ela tem que atender os dois lados da humanidade espiritual e da humanidade encarnada. Então, ela tem que ser séria. É a mesma coisa você deixar uma criança, um adolescente, um adulto, frequentar um curso que ele não quer aprender. Se ele não quer aprender, vai fazer outra coisa, procura outro caminho, tá certo? Não procura o centro espírita para isso, porque o centro espírita não é para isso. Então, se a pessoa quer fazer parte de um grupo mediúnico, ela tem que estudar a doutrina espírita. Então, se a pessoa tem preguiça de estudar, põe ela num grupo de estudo e prática mediúnica. E ela fica ali 1 ano, 2 anos, até 20 anos, se for necessário. Mas nunca vai para uma reunião mediúnica séria, mais responsável, com um trabalho específico, se ela não se prepara para isso. Não é? É como você pensar o seguinte, olha, eu tenho um estudante de medicina que ele não leva muito a sério, mas depois ele vai fazer cirurgia nos outros. Não faz sentido nenhum. Ou a pessoa leva a sério, ou vai procurar outro caminho, e vai perder o tempo dela, precioso. Né? Eu estou me lembrando aqui do exemplo que o Paulo teve com o Barnabé. Barnabé resolveu levar junto com ele um sobrinho dele, que era simplesmente o João Marcos, que tinha 12 anos de idade na época, era um garoto. Não, mas ele está ligado muito aos estudos do Evangelho e tudo, e ele quer fazer. Então, vamos. No meio do caminho, não aguentou, né, o trabalho e começou a atrapalhar. O que o Paulo fez? Olha, ele não está pronto para isso ainda, vamos levar ele embora. Tem que resolver isso, porque está atrapalhando o nosso trabalho. Aí o Barnabé teve que assumir, porque ele é o parente responsável, teve que assumir a responsabilidade de levar o João Marcos de volta para ficar com a mãe dele, porque não estava pronto. Quando ele ficou pronto, ele escreveu o Evangelho, né, de Marcos, tá certo? Como que ele aprendeu isso? Sendo secretário de Pedro, porque como Pedro não sabia escrever nem ler, mas ele sabia, ele virou o secretário de Pedro, e foi aprendendo a ser um discípulo treinado. Depois que estava treinado, foi capaz até de escrever o Evangelho. Então, a gente tem que entender que as pessoas têm que ter compromisso com o trabalho e compromisso com a evolução, compromisso com o mundo espiritual. Você falou aí, em determinado momento das nossas considerações aqui, sobre a educação emocional, né? Será que nós, os espíritas, os dirigentes, os frequentadores, a equipe toda envolvida com o centro, inclusive os médiuns, claro, inclusive os dirigentes de reuniões mediúnicas, temos consciência de que a participação nas palestras é altamente educativa para essa educação emocional que você citou? Mas com certeza, Orson, as palestras oferecem para a gente uma coisa que você não consegue muito facilmente, que é a explicação de um tema espírita, qualquer que seja ele, do ponto de vista do palestrante. E se você ouve o mesmo tema falado por diferentes pessoas, você vê ângulos diferentes do mesmo ensinamento. Então, palestra é de fundamental importância para abrir a cabeça. Ela não é formativa, ela é informativa, porque o que é formativo é o estudo pessoal de cada pessoa.
né? Você se forma estudando por você mesmo, fazendo o seu desenvolvimento de aprendizado e de raciocínio. Mas a palestra é motivadora, ela é profundamente motivadora, porque o palestrante pega pontos que você não tinha pensado antes. Eu sou palestrante há mais de 30, 40 anos, 50 anos talvez, até 50 anos que eu faço palestra. E eu adoro assistir palestra, porque eu aprendo nelas. Não é? Eu tenho uma parábola de Jesus que eu fui aprendendo com os palestrantes, que é a parábola do bom samaritano. Ela tem tantos nuances, tantos aspectos de análise, que a gente, numa leitura ou num estudo, você não vê. Então, você vai vendo, porque você vai vendo interpretadores diferentes. E cada um deles pega um ponto de sensibilidade própria e desenvolve. E se você vai aprendendo isso, vai ouvindo, você vai fazendo a sua palestra sobre o bom samaritano ficar cada vez mais completa. Tá certo? Então, é muito interessante esse aprendizado. Então, tem que aprender, porque tem que participar, porque as palestras nos ajudam muito a abrir o nosso entendimento. E a pessoa tem que estudar, por conta própria também. Tem que estudar em grupo. Tem dificuldade de estudar sozinho? Estuda em grupo, não é? É a melhor maneira que tem. Não é? Por isso que a gente organiza nas casas espíritas grupo de estudo. E é triste a gente ver o resultado, porque os grupos de estudo das casas espíritas têm um número de gatos pingados. Mas as reuniões de passe, de cura, né, de outras atividades, fica cheio o centro. Você vai no dia do passe, lá de palestrinha e passe, as pessoas vão por causa do passe e tem lá 100 pessoas assistindo. Você entra num grupo de estudo, tem 5, 10 pessoas. Não é? Então, as pessoas ainda são ainda muito parecidas com as mariposas, fica voando em volta da luz, mas não senta para aproveitar a luz. Bem, acabamos, então, de ouvir a fala de Otacílio Rangel, uma fala muito séria, profunda, um alerta aos médiuns, que não podem ficar apenas no exercício das suas faculdades mediúnicas, precisam também estudar o Espiritismo. Uma entrevista realmente muito importante que o nosso Orson Carrara trouxe no programa de hoje. Bem, agora está na hora de passarmos a palavra aos poetas do além. Isso mesmo, através da mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Vamos começar então a poesia espírita. Poesia espírita. Hoje na Poesia Espírita nós vamos ter a presença de 2 poetas do além, o Alceu Vamose e a nossa Francisca Júlia. Ambos comparecem no livro Antologia dos Imortais, psicografia de Chico Xavier e publicação da Federação Espírita Brasileira. Antologia dos Imortais é uma obra poética. Estão trazendo poetas exclusivamente, que desencarnaram em várias épocas e fizeram parte de escolas poéticas e literárias, as mais diversas. Nós vamos começar então hoje com Alceu de Freitas Vamose, ou simplesmente Alceu Vamose. Vamos conhecer um pouquinho dele. Ele nasceu em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a 14 de fevereiro de 1895 e veio a desencarnar também no Rio Grande do Sul, mas na cidade de Livramento, em 13 de setembro de 1923. Além de poeta, Alceu Vamose foi jornalista e ele trabalhou ativamente na imprensa brasileira e fixou residência na cidade de Livramento, tendo sido inclusive diretor do jornal O Republicano. Ele ocupou a cadeira número 40
da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. Publicou vários livros, além de trabalhos esparsos pela imprensa brasileira. Vamos então agora conhecer Alceu Vamose, retornando do mundo espiritual através do nosso Chico Xavier. Então, no livro Antologia dos Imortais, ele traz a poesia A Ti Que Me Ouves, que é a seguinte: como o dia ao findar, o decesso não trunca o poder do ideal e a corrente da vida. Nem ancinho a morder, nem mão engarra a dunca. A morte? Apenas sonho embalando a partida. Se o caminho em que vais é trilha que se junca de farpas, lama e fel, sem clareira ou saída, só se compaixão somente, e não sentirás nunca a sombra da tristeza ou a esperança perdida. Se a agonia envenena o pranto de teus olhos, qual rocio letal no lodo que te banha, não te fira a visão de tremedais e abrolhos. O amor é como o sol ante o charco profundo. Amando, entenderás que a dor mais rude e estranha é sempre a lei de Deus que se move no mundo. Eis então o soneto A Ti Que Me Ouves, de autoria de Alceu Vamose, através do nosso Chico Xavier. Bom, agora, continuando o livro Antologia dos Imortais, nós vamos conhecer a poetisa Francisca Júlia da Silva, ou simplesmente Francisca Júlia. Ela era natural da cidade de Eldorado, no estado de São Paulo, tendo nascido em 31 de agosto de 1874, embora alguns autores digam que a data correta seria 1871. Há uma dúvida em relação a isso. E ela veio a desencarnar na cidade de São Paulo em 1º de novembro de 1920. Muito bem, Francisca Júlia é considerada uma poetisa parnasiana. E ela publicou muitas poesias, e Olavo Bilac, Machado de Assis, entre outros, todos eles comentaram as poesias publicadas por Francisca Júlia. Ela retorna então através do nosso Chico Xavier e no Antologia dos Imortais vai nos entregar um soneto com o título Adeus. Na agonia da luz, o astro-rei purpurina, leves tarjas de noite a manchar o horizonte. Uma estrela a piscar remove a névoa fina e espelha-se, feliz, no regato de fronte. Soluça um pombo além e se alteia e se inclina e voa sem que o sol novo rumo lhe aponte. Humilde rola chora a gemer na campina, alheia ao prado em flor e a carícia da fonte. Chega a sombra, afinal. Aparece a tristeza no arrulho que ficou por gemidos em bando, quais cordas a estalar numa lira retesa. Assim, num dia assim, a morrer sem alarde, chorando, eu disse adeus, e ele partiu chorando, a renascer na terra, onde estarei mais tarde. Eis então este soneto belíssimo de Francisca Júlia com o título Adeus. Então, os poemas de Alceu Vamose e Francisca Júlia estão publicados no livro Antologia dos Imortais. É uma edição da Federação Espírita Brasileira. Na nossa próxima edição, nós vamos continuar a explorar
conteúdo dessa bela obra, trazendo para nós os poetas do além. Agora, nós vamos então assistir o vídeo do Para Viver Melhor, que é aquele vídeo que sempre nos convida a uma reflexão sobre o nosso viver. O tema de hoje é a bebida e os espíritos. Rodando então o vídeo de Para Viver Melhor. É comum assistirmos reportagens sobre festas de fim de ano e comemorações de Ano Novo, trazendo dicas de como sair da ressaca. Agora, convenhamos, se beber faz mal para a saúde e para a convivência social, não é melhor simplesmente não beber? Lembremos que ao drama do alcoolismo corresponde o vampirismo espiritual, a ação dos espíritos inferiores sobre aqueles que se comprazem com a bebida. A bebida alcoólica é um flagelo familiar, social e espiritual. Evitar de beber é o melhor remédio, prevenindo-se contra todas as consequências funestas desse vício. É melhor viver de consciência tranquila e desencarnar sem arrependimento e remorso. Beber não gera felicidade, nem problema algum será resolvido afogando as mágoas num copo. Pense nisso. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, trazemos o tema As Causas das Aflições. Todos nós sabemos que o mundo terreno é um mundo de dores, sofrimentos, aflições de toda ordem, de ordem moral, emocional, orgânica e assim por diante. Agora, quais são as causas? Por que sofremos tanto? Já estamos em pleno século XXI, altas tecnologias, conquistas científicas. Por que continuamos a sofrer? É o sofrimento da ingratidão de alguém? É o sofrimento por causa de uma guerra? É o sofrimento por causa da violência social que nos visita? E assim por diante. O que o Espiritismo tem a explicar a esse respeito? Bem, nós entendemos que todos somos almas imortais. E como almas imortais que somos, nós passamos pela existência terrena através das encarnações, pela necessidade que temos de realizarmos aprendizados, não apenas intelectuais na área dos conhecimentos, mas principalmente morais, na área sentimento. É para isso que estamos aqui. Como ainda não aprendemos a nos amar, porque prevalece egoísmo e orgulho, é por isso que sofremos aqui na Terra. O sofrimento, ou aflição, tem duas causas principais, que são estudadas pelo Espiritismo. A primeira causa é aquela que normalmente a pessoa que começa a entender o Espiritismo logo compreende. Ou seja, são as causas anteriores a esta nossa existência. Causas que estão ligadas ao que fizemos em existências passadas. Porque as nossas encarnações, elas são interligadas. Nada fica pura e simplesmente lá para trás. Se ferimos a lei divina, se prejudicamos alguém,
nós temos uma reparação a ser realizada. Isso pode ter acontecido na existência passada, ou em 2, 3, 5, 10 encarnações passadas. Não importa. Se não foi ainda reparado, vai ser em algum momento. E para fazer essa reparação, nós precisaremos passar ou por uma expiação ou por uma prova. Então, nós temos as causas anteriores que justificam as aflições atuais. Mas essa é apenas uma das causas. A outra causa principal das nossas aflições são as chamadas causas atuais. Por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho, da nossa imprevidência, da nossa vaidade, da nossa ligação ainda com os vícios de toda espécie. Em utilizando o livre-arbítrio, nós podemos causar para nós e para os outros, aqui e agora, hoje, aflições. Ou seja, elas nem estavam escritas e teriam que acontecer, nem estavam ligadas a existências passadas. É o hoje. Quantas pessoas sofrem por orgulho? Quantas pessoas sofrem porque são imprevidentes? Então, nem tudo está ligado ao nosso passado, ou seja, às outras encarnações. Muitas vezes, as nossas aflições, elas crescem, elas se dinamizam por culpa nossa mesmo, aqui e agora, hoje, pela nossa indisciplina, imprevidência, orgulho e egoísmo. Nós mesmos, quantas vezes, olhando um amigo ou um ente familiar, nós dizemos assim: quando que ele ou ela vai aprender a ser menos teimoso ou menos teimosa? Quando vai baixar esse orgulho e está sofrendo por causa dessa teimosia, por causa desse orgulho, porque já poderia ter resolvido essa situação? Você já deve ter falado isso, ou ouvido isso, não é mesmo? E claro que isso não tem a ver com existências passadas. É o hoje, é o espírito que não está aproveitando esta encarnação para se melhorar moralmente. Então, as aflições têm duas causas principais. A primeira, o que fizemos no passado, então são as causas anteriores. E a segunda, as causas atuais. De qualquer maneira, seja a causa ligada a uma encarnação anterior, seja a causa ligada a esta encarnação, ao que aqui estamos fazendo, importante é compreendermos que aqui estamos para realizar o aprendizado do amor ao próximo. Mas para amar o próximo, primeiro, é preciso amar a nós mesmos. Porque você ama a si mesmo, consegue amar o seu próximo e finalmente ama a Deus. Tudo está ligado. Então, é por amor a nós mesmos que precisamos saber ouvir os outros, que precisamos saber analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes no dia a dia e tirar lições preciosas disso para nos melhorarmos. Porque se não foi bom, amanhã precisa ser melhor. Lembremos aqui a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho nos diz que todos nós precisamos diariamente meditar sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos e as nossas ações naquele dia. E para sabermos se estamos no caminho correto, no bom caminho ou não, projetar o que pensamos, o que falamos e o que fizemos numa outra pessoa. E vendo essa pessoa agindo
como nós agimos, nós vamos ter a ideia se é bom ou não. Porque se condenarmos isso, se acharmos que não, isso não ficaria bem se essa outra pessoa fizesse isso, estamos condenando a nós mesmos. E, portanto, dizendo a nós mesmos que precisamos melhorar. E se melhorar é a causa que gera a felicidade. Então, à luz do Espiritismo, já sabemos então quais são as duas principais causas das aflições e o que precisamos fazer para melhorar. Porque Deus é amor. Deus nos ama. Deus quer a nossa felicidade. Vamos eleger, portanto, o amor para ser o fundamento e a diretriz das nossas ações aqui no mundo, para gerarmos, então, paz, tranquilidade e felicidade. Bem, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, trabalhando com o Espiritismo, a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Muito bom ter estado com você e desejando que Jesus abençoe a todos nós. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.